Então vamos dar primeiras notas do Palmeiras? Pode ser, vamos lá. Notas do Palmeiras. Vamos começar dando as notas para a equipe do Palmeiras, Thiagão. Vou puxar aqui então. O primeiro que a gente vai dar nota vai ser o camisa 21, o Everton, Thiagão, que eu acho que vinha fazendo uma partida aí mediana até então. Cara, mas apareceu muito no final. Esse 2x1 poderia ter virado um 3x4 aí. Nota 7 pro Everton. Nota 7. Cara, eu até daria uma nota 7,5, 8, mas concordo com a sua nota. Nota 7. E como você falou, do meio pro final do jogo, ele foi incrível e salvou o Palmeiras em várias oportunidades ali. Nota 7 pro Everton. É isso aí, Thiagão. Na sequência, o Vanderlan, cara. Vanderlan substituiu o Piquerez, apareceu naquela cabeçada, cabeçou muito mal. E também deu muito espaço, né, Thiagão? Tudo bem que você tinha o Palmer, um baita camisa 10 ali, você tinha o Gusto ali. Mas deu muito espaço, você viu o Bruno Fux chamando a atenção dele. Nota 5 pro Vanderlan, Thiagão. Ah, também acho. O Vanderlan ele foi burocrático. Ele literalmente não passou batido. Passou batido, vamos dizer assim. Nota 5 pro Vanderlan, concordo. É isso aí. E o Bruno Fux, cara, que pra mim foi o melhor defensor da equipe do Palmeiras. 7,5, Thiagão. Bruno Fux aí teve as dificuldades que teve, mas foi se encontrando no jogo, cara. Foi se encontrando e eu acho que o lance mais emblemático dele foi aquele lance que ele tirou a bola do João Pedro, né, Thiagão? Sim, e o Bruno Fux, como eu falei desde o começo, tentando se entender com o Mikael ali, dando até esporro. Então, concordo com a nota pra ele. Foi muito bem o Bruno Fux hoje. 7,5 tá de bom tamanho. Fechou. E quero saber se você vai concordar comigo também com o Mikael, Thiagão. Mikael, muito abaixo também, né? Vale ressaltar. Eu vou até que falar aqui porque a gente vai botar esse corte aqui no YouTube. O Mikael e o Bruno Fux estão substituindo 2 titulares da equipe do Palmeiras e o Mikael tá jogando do lado que não é o preferido dele. Dito isso, jogou muito mal, se posicionou muito mal, Thiagão. Mas eu dei uma nota 5 porque ele caiu numa fogueira, viu? Eu acho, concordo com você pela nota. Nota 5 tá de bom tamanho para ele, até porque, como você bem colocou, substituir os zagueiros titulares do Palmeiras, e um deles é o Gustavo Gomes, né, cara? Uma lenda palmeirense. Então, eu acho que a missão do Mikael já era difícil por si só. Jogar as quartas de final de um Super Mundial. Ainda mais substituindo zagueiros importantes, né, como o Gustavo Gomes, por exemplo. Então, ele tentou, mas realmente ele não foi tão efetivo assim. Nota 5 pro Mikael, concordo contigo. É isso aí, Thiagão. E agora o Giai, né? O Giai que começou fez um bom primeiro tempo até então, mas aí começou a desencontrar na defesa, né, Thiagão? Foi dando espaço, eu acho que, se ele muito bem lembra daquele comentário que eu fiz, que o Nkunku, Thiagão, teve um espaço ali sozinho, né? O Giai que estava acompanhando o jogador, deixou o jogador sozinho, não para acompanhar a linha, e acabou sobrando um chute sozinho ali. Também sofreu alguns contra-ataques. O Madueke, Thiagão, também teve bastante liberdade ali. Só que até então eu não achava que era uma nota cabível de punir o jogador. A não ser o lance lá, né, que acabou. Eu aqui anotei que foi gol do Gusto, Thiagão, mas também anotei que foi gol contra do Giai. Acho que dá pra dividir essa culpa dos jogadores, que acabou, o Everton não conseguiu defender essa bola aí. Então eu dei nota 4 pro Giai, Thiagão. Me escuta, Thiagão? Tá me ouvindo bem, Thiagão? Gustavo, você consegue me ouvir? Consigo sim, mas tá com um pouquinho de delay. Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, Thiagão, mas tá com delay. Thiagão vai restabelecer a conexão aí. Parar, eu vou ver se você tá me ouvindo agora. Tô ouvindo. Beleza, vamos lá. Em relação ao Giai... Pode falar sobre o Giai. Oi, voltei. Melhorou agora? Opa, tô ouvindo. Você me ouve, não? Agora? Ouço bem, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, tá com um pouquinho de delay, mas pode falar sobre o Giai, Thiagão. Não, beleza. Sobre o Giai, a nota pra mim dele, ele estaria recebendo uma nota 7 ali tranquilamente. Mas, infelizmente, ele participou do lance principal, que fez com que o Palmeiras fosse eliminado. Ele não teve culpa? Não teve culpa. Então a gente pode colocar uma nota 5 pra ele, Gustavo. Sinceramente, porque ele vinha fazendo uma boa partida como ele sempre faz, mas essa situação ali acabou causando a desclassificação do Palmeiras. Então daria uma nota 5 pro Giai. Show, nota 5 então pro Giai, né? Equilibrando as notas que a gente deu aí. Na sequência, Thiagão, o Emiliano Martinez foi um cara que eu também achei que ficou muito abaixo, chegou muito atrasado nas bolas aí, deu liberdade pro meio de campo do Chelsea aí, que aproveitou muito bem o primeiro gol, saiu também do setor dele, o Bruno Fux também foi um cara que chamou a atenção dele aí.
Muito abaixo, Thiagão. Eu dei 4,5 pro Emiliano Martinez. O Emiliano Martinez eu também achei muito abaixo, esperava mais dele, 4,5 tá de bom tamanho, inclusive, depois que ele foi substituído, o Palmeiras até melhorou. Então, nota 4 pro Emiliano Martinez, tá de bom tamanho. Muito bem. E na sequência, o Richard Rios, cara. Richard Rios, acho que estava fazendo uma partida bem mediana, tomou um cartão amarelo besta, mas também foi o cara que deu o passe pro Estevão, né? Marcar o gol da equipe do Palmeiras. Richard Rios, pra mim, foi 6,5, Thiagão. O Richard Rios eu esperava mais dele, não finalizou, como no jogo contra o Botafogo, por exemplo. Eu acho que 6,5 também já é muito, eu acho que eu daria uma nota 6 para ele, mas aí fica a seu critério. Não, fecha em 6 então. Eu tinha marcado 6 aqui, só que eu lembrei da assistência, né? Eu tenho de dar um meio ponto pra ele aí. Mas é aquilo, cara, Sim. muito apagado também, né, Thiago? Em alguns momentos muito apagado do jogo, esperava mais dele. É isso aí. Na sequência, o Alan, cara. O Alan, que no primeiro tempo do Palmeiras foi o cara que mais se destacou. Joga mais pela beirada, foi escalado pra centralizar e flutuou ali pelos dois lados, né? E foi o cara que também chegou um pouquinho mais, né? Deu dois chutes pra equipe do Palmeiras aí. O cara foi buscar o jogo aí no primeiro tempo. Pra mim, não tá 7, Thiago. Eu acho que a substituição dele foi um pouco equivocada também, né? Concordo com a sua nota 7 pro Alan, jogou muito bem, e não era para ter sido substituído, cara. Era para ter ficado até o final. Ele poderia ter mexido em outro, poderia ter tirado até no momento desse. Claro que o Abel não ia fazer isso, mas tirava um zagueiro, de repente, poderia tirar o próprio Giai, adiantar mais o time. O Alan não era para ter saído. Nota 7 pro Alan, eu concordo. Muito bem. E o Facundo Torres, cara? Facundo Torres, aqui eu marquei 0, Thiagão. Que isso, cara? Você não gostou do Facundo Torres? Não gostei. Nada? 0 pra ele? 0, Thiagão. Nem que foi pegar o ônibus pra viajar. Facundo Torres eu daria uma nota 4 pra ele, vai, só pro cara não ficar sem nota. Porque ele foi mal, mas ele também não foi um bagre assim, tá? Acho que uma nota 4 caberia pra ele. É isso aí. E na sequência, o Estevão, cara, o homem gol aí, que fez a última partida pela equipe do Palmeiras, Thiagão. Fez um golaço, né? Achou o golaço, pode falar que achou. Ele realmente achou e foi quando o Palmeiras precisava. E também é um cara que vinha buscando bastante o jogo aí. Na minha opinião, um 7,5 é bem cabível pro Estevão aí. Eu também queria dar entre 7,5 e 8. Acho que 7,5 tá de bom tamanho. Fez uma boa partida. E o gol, ele já vinha se degladiando com o Cucurella em vários momentos e ganhava até melhor a bola do Cucurella. Acho que 7,5 tá de bom tamanho pra ele. Fez um golaço, cara, um golaço. Realmente é um craque de bola, né? O Estevão, quando quer jogar, é um craque de bola. Então, nota 7,5 pra ele tá ótimo. É isso aí. E o Vitor Roque, Thiagão, buscou bastante no primeiro tempo, mas eu acho ainda que ele continua errando muito passe. O tempo de bola dele tá bem ruim. Dei nota 5 aqui, Thiagão. Eu acho que a nota do Vitor Roque condiz pelo que ele tentou no jogo. Ele tentou ser incisivo, ele tentou partir pra cima, ele tentou jogar no ataque, ele buscava, ele brigava. Acho que talvez é uma partida, claro, que tá longe de ser brilhante, mas é uma das melhores partidas que eu vi do Vitor Roque em relação à disposição, vontade. Então acho que a nota 5 tá de bom tamanho pra ele. Muito bem. Os caras que entraram. O Flaco Lopes e o Veiga eu não dei nota, Thiago. Eu acho que não foi o suficiente pra dar uma nota. Você deu alguma nota pra eles aí? Você concorda comigo? Concordo plenamente. Não tem muito. Deu pra gente pontuar, não. Outro cara que entrou, o Aníbal Moreno, Thiagão. Foi substituir o Emiliano Martinez. Eu acho que já entrou um pouquinho mais consistente aí, por mais que a substituição tenha sido tardia. 6,5, né? 6,5 ali, acho que é bem cabível pra ele. Dá pra dar 6 pro Aníbal. Entrou bem no jogo e substituiu o Emiliano Martinez, substituiu bem. Então concordo com a nota 6 pro Aníbal Moreno. Um cara que já entrou um pouquinho melhor foi o Maurício, Thiagão. O Maurício aí, ele entrou no lugar do Alan, né? Mas entrou bem, cara. O Alan vinha jogando bem, o Maurício entrou bem também. Deu aquele passe pro Paulinho que o Paulinho acabou perdendo. Que acabou sendo desarmado, na verdade, né? Eu acho que entrou bem, entrou esperto no jogo aí. Acho que 6,5 até. Faltou um pouquinho de tempo, né, Thiagão? Maurício entrou bem no jogo também, concordo com você. Faltou tempo, cara. Tinha que ter entrado há mais tempo. Essa é a verdade. Mas eu acho que uma nota 6 ali, 6,5 pro Maurício tá de bom tamanho. Tá legal. Legal. O último cara aqui que a gente vai falar é o Paulinho, cara. Que entrou bem também, o Paulinho. Lá. É que você não vai ver aqui, né? Mas é a mesma nota, 7. 7 aqui. Cara, eu tô achando que tô desconfiando que a gente é filho do mesmo pai. Sinceramente. Se for procurar, cara. Cara, eu vou te falar. A gente concorda, a gente pensa parecido e a gente entende muito de futebol parecido, cara. E realmente, o Paulinho,
Cara, ele tinha que ter entrado. O Paulinho, é o que eu já disse várias vezes. Ele será o titular absoluto do Palmeiras quando ele tiver à disposição de jogar 90 minutos. Que ele entrou de novo comendo a bola. Nota 7 pro Paulinho, só porque ele não jogou mais tempo, porque poderia ter sido a nota mais alta do Palmeiras. Legal, legal. E o último cara do Palmeiras, o Thiagão, é o Abel Ferreira. Escalou muito mal o time. A gente entendeu a proposição do jogo dele, mas não faz com que alguns jogadores importantes tenham ficado no banco, e também a postura do time que ele acabou deixando que se contagiasse, né? E aí, quando fez a substituição, né, Thiagão, muitos devem ter chamado o cara de gênio, mas como você falou na narração, fez alterações óbvias, que era pra ter feito há bastante tempo aí. Nota 3 pro Abel. Ele só corrigiu a besteira que ele fez. Só corrigiu. Eu acho que a nota dele, você tá dando nota 3, eu daria uma nota 4. Mas por ele ter corrigido a besteira que ele fez. Ele escalou pra mim mal a equipe. Cara, Maurício teria que ser titular hoje. O Paulinho, ou então começa com o cara. O cara não tem condições de jogar 90 minutos, mas digamos que o Paulinho no primeiro tempo tivesse feito 2, 3 gols. Aí tiraria o cara no segundo tempo. Rafael Veiga, que eu não consigo entender porque que um jogador tão bom quanto o Rafael Veiga agora perdeu tanto espaço no Palmeiras, sabe? E o próprio Flaco Lopes, que teria que ser titular, na minha opinião, no lugar do Vitor Roque, quer dizer. Então, são alterações que ele fez, mas que são jogadores que já poderiam ter entrado. Então, pra mim, ele só corrigiu a besteira que ele mesmo fez. Muito bem. Vamos agora falar do Chelsea, né? A equipe vencedora aí, o europeu aí, que classificou para a semifinal e vai enfrentar o Fluminense, que é o último brasileiro aí. Deixa eu comentar. Vamos ser. Pode falar. Mas, eu já entendi. Não, rapidinho. Vamos só pincelar. Pra gente ser mais... Isso, pra gente ser sucinto em relação ao Chelsea, só falar alguns jogadores. Por exemplo, vou fazer o seguinte, ver se você concorda. Vou te falar o nome de alguns jogadores aqui, que eu achei que tiveram mais destaque no jogo, aí a gente dá nota pra eles, pode ser? Vamos lá. Então, o goleiro Robert Sanches, eu achei que fez uma partida protocolar, eu daria 5,5 pra ele. O que você acha? 5. Eu dei 6,5 aqui por causa que ele foi muito bem na saída de bola, Thiagão, mas dá pra fechar no 6 aí. 6, beleza, vamos fechar no 6. Tá ótimo. Agora, um outro que foi muito participativo do jogo, o Gusto, que fez o gol, inclusive, foi muito participativo. Eu daria uma nota 6,5 pro Gusto, porque não só defendeu muito bem, mas chegou bem no ataque. Acho que 6,5 estaria de bom tamanho pra ele. O que você acha? Eu já botei um 7,5, Thiagão. Eu acho que foi muito participativo, foi o lateral mais participativo aí. Pelo gol da classificação, né? Acho que, pra mim foi gol. Os caras da FIFA podem falar que foi gol contra aí, mas é aquilo que você falou, cara. O cara tem que chutar pra a bola entrar, né? E se propôs muito bem. Chuta. Sim. Tomou o cartão, né, Thiago? Acho que dá pra tirar um meio ponto e fechar em 7. 7, tá ótimo. Beleza. Agora, um outro jogador muito participativo, que é um baita de um jogador, mas parece que só queria arranjar confusão hoje. O Cucurella, cara, sinceramente. O Cucurella, ele poderia ter tirado um 7, 7,5, porque ele é um bom jogador, mas eu daria uma nota 5,5 pra ele, mais por conta das confusões e tal. E, pasmem, o Cucurella não tomou nenhum cartão, terminou o jogo sem cartão, né? Eu acho que eu daria umas 5,5 pra ele. Concordo com tudo que você falou, cara. Acho que o jogador... Até que eu dei a informação, né, Thiagão, que se alternava ali o Gusto, o Cucurella atacava, mas o Cucurella acabou sendo terceiro zagueiro ali, acabou não avançando porque tava segurando o Estevão, acabou arrumando confusão. Eu dei nota 6 porque eu acho que a mãe dele fez uma reza boa pra ele não tomar cartão esse jogo, hein? Agora, um cara que me decepcionou hoje foi o Enzo Fernandes. Esperava muito mais dele, Gustavo. Eu dou uma nota 5 pro Enzo Fernandes. Não foi muito participativo no jogo, não buscou muito o jogo. Então, é um jogador que me decepcionou hoje. Nota 5 pro Enzo Fernandes. Não sei o que você acha. Thiagão, eu fiz uma nota 6 aqui, porque ele fez um baita primeiro tempo, eu gostei do primeiro tempo dele, mas é aquilo que você falou, cara. Segundo tempo sumiu, continuou. O Maresca acabou não mexendo na posição dele ali. E acho que ele participou bastante das brigas do segundo tempo, né? Vamos falar a verdade aí, que eu acho que é por isso que ele é capitão, né, Thiagão? Eu acho que o jogador não tem a experiência pra ser capitão necessária, mas ele é capitão porque ele é muito enérgico, né, cara? Um cara enérgico aí, por isso eu acho que tá com essa tarjeta de capitão aí, nota 6 pro Enzo Fernandes. Pois é, e o Palmer, cara, camisa 10, eu dei uma nota 7 pra ele. Pelo gol, fez um belo gol, buscou o jogo inteiro. O Palmer foi muito mais participativo do que em todo o Super Mundial. Jogou mais do que jogou contra o Flamengo, contra o Esperance. Jogou realmente muito melhor o Palmer hoje. Então dando uma nota 7 não só pelo gol, mas porque ele buscou, né? Ele tentou. Tava muito nervoso, dá pra gente ver isso. Mas acho que a nota 7 porque ele fez uma boa partida. É baita jogador, né, Thiago? Como a gente falou, as poucas vezes que ele toca na bola, você já vê a diferença, a qualidade que a equipe do Chelsea ganha. Fez o gol, né, Thiagão? Fez o primeiro gol da equipe, o gol que abriu o placar, na verdade, né?
e não via fazendo um bom Super Mundial, né? Esse jogo é jogo, né, Tiagão? Esse jogo aqui já é outro jogo. Fez uma partida legal, deu nota 8, Tiagão. Tá fechando 7,5 aí. Beleza. Nikuku, sinceramente, nota 4, muito fraco, não conseguiu pegar na bola, não conseguiu participar. E aí já dou nota 4 pro Nikuku, e o Madueke, que entrou no lugar dele, já para fazer o link, foi bem melhor, cara. Nota 4 pro Nikuku e o Madueke, camisa 11, daria uns 6 pro Madueke. O que você acha sobre o Nikuku e sobre o Madueke? Tiagão, concordo com você, e foi exatamente. Eu dei um pouquinho, a nota, uma unidade acima, né? Por Nikuku, eu dei nota 5, fez a partida, primeiro tempo legal, segundo tempo sumiu, né? E o Madueke, cara, que entrou já foi bagunçando, né, Tiagão? Acho que o Everton tava muito bem postado ali, o goleiro da equipe do Palmeiras, eu dei nota 7 pra ele, cara. Madueke eu dei nota 6, você deu nota 7, vamos fechar num 6,5 pro cara, porque o cara entrou muito bem, cara. Sim. O cara entrou jogando muita bola, entrou realmente sendo um azogue na defesa do Palmeiras. E aí, vamos fazer a mesma coisa. O Pedro Neto. Cara, o Pedro Neto, ele tava abalado emocionalmente, mas ele fez uma boa partida. Eu dei nota 6 pra ele. Voluntarioso, correu, participou do jogo, mas nitidamente a gente sabe que ele joga mais. Tá abalado emocionalmente, com certeza. Concordo, dei nota 6 aí pro camisa 7 também, né, Tiagão? E é aquilo que a gente falou no intervalo, né? Tava bem abalado o jogador, mas é aquilo. O companheiro dele, que veio a óbito, né? É um jogador de futebol e eu acho que não gostaria que o Pedro Neto deixasse de jogar um Super Mundial aí, que é aquilo que o jogador mais faz, né? Faz desde criança jogar futebol, então acho que não. Você vai pela qualidade do cara, né? E, cara, falando em qualidade, Tiagão, outro cara que eu queria falar também, depois você conclui também esse pensamento sobre o Pedro Neto, é o zagueirão, cara. O Chalobah. Porque é o seguinte, cara. O Chalobah. É o zagueirão que você narrou, que ele apareceu chutando ao gol dentro da área, e o cara que deu assistência pro Palmer. E defensivamente, eu achei ele ok também. Eu dei nota 8, cara. Gostei da partida dele. Não, então, eu ia deixar o Chalobah por último, juro pra você. Porque eu gostei muito da partida dele. Eu não pulei de propósito. Tá? Ou melhor, pra dizer a verdade, eu pulei de propósito. Porque realmente eu gostei muito da partida dele e é um zagueiro voluntarioso, né? Tá o tempo inteiro no ataque e você vê que é a característica dele mesmo. Ele ajuda, o time tá agrupado, ele vai lá na frente. Eu acho que eu daria uma nota 7,5 pro Chalobah. Você já deu 8, eu acho que a gente pode fechar em 8 sim. Foi muito bem no jogo. Legal, gostei do jogador, cara. E na sequência dá pra gente falar também do João Pedro, né? Não, então, aí que tá. Tem o Dilep e tem o João Pedro que entrou no lugar do Dilep. O Dilep, sinceramente, nota 3 pra ele. Muito fraco, aí sim. muito mal. Não conseguiu envolver a equipe. Tava o tempo inteiro reclamando, brigando. O Dilep aparecia mais brigando do que jogando e tentando dominar as bolas que chegavam pra ele. Nota 3 pra ele, muito fraco, Gustavo. Concordo com você, Tiagão. Dei nota 4, mas eu fecho nessa nota 3. O jogador também tomou cartão amarelo, Tiagão. E também ficou refém do estilo de jogo do Chelsea, né? O Chelsea aí, que o Delap aparece bastante quando tem cruzamento na área. O Chelsea aí não cruzou tanta bola na área, o jogador sumiu e também arrumou confusão. E na sequência, Tiagão, o João Pedro. O João Pedro. O João Pedro, cara, que entrou no lugar dele, eu dei nota 7 pro João Pedro aqui. Até porque entrou muito bem, jogou muito bem, finalizou, tabelou, participou muito mais. Sinceramente falando, o João Pedro será o futuro titular dessa equipe. Futuro camisa 9 do Chelsea é o João Pedro. Só não foi hoje, porque o Dilep já está há mais tempo e o João Pedro acabou de chegar. Mas pode ter certeza que o João Pedro será titular dessa equipe. Concordo com você e também dei a nota 7, Tiagão. O jogador aí que foi uma surpresa positiva, né? Quando a gente estava na nossa transmissão, saiu o gol do Palmeiras, na sequência o Maresca, Tiagão, já sacou o Delap. E acabou entrando no João Pedro, né? Então você vê a confiança que ele tinha e o jogador também estava confiante aí, só faltou sair o gol dele. Pois é, e o treinador, o Enzo Maresca, Gustavo? Cara, eu fechei numa nota 7 aqui, cara. Ele escalou bem a equipe, né? Mexeu bastante, como a gente falou. Botou jogadores de confiança na resposta tática pra cima do Palmeiras. E é aquilo, cara, eu acho que só dá pra gente criticar ele quando o Chelsea abriu o placar e que ficou segurando o resultado, né? Claro que os jogadores estão cansados, estão com calor, não estão acostumados com o calor, e também vão enfrentar uma sequência aí de semifinal e final. Eu acho que eu entendi bastante isso aí, né, cara? Quis preservar os jogadores, mas quase que custou aí a classificação, né? Pois é. Eu dou uma nota também 7 pro Enzo Maresca, porque ele conseguiu, ao meu ver, pra mim, o treinador ele tem que ser um estrategista, né? Tem que como se fosse um jogo de xadrez ali. E, assim que o Palmeiras empatou, ele já chamou o João Pedro e o Madueke. Ou seja, ele ganhou o jogo ali, pra mim.
quem fez o gol foi o Gusto, beleza. Mas o Madueck e o João Pedro foram os caras que entraram e mudaram o jogo. E ali é realmente a visão do treinador, cara. Ele viu a sua equipe tomar um gol de empate, então rapidamente ele já pensou: vou colocar esses dois jogadores aqui para infernizar a zaga do Palmeiras, e foi o que aconteceu. O Madueck e o João Pedro, para mim, foram um dos melhores. A dupla de ataque foi melhor do que a dupla de ataque que estava jogando. Quer dizer, então, ali, para mim, o Enzo Maresca, ele ganhou o jogo nessas duas alterações. E por isso eu acho que a nota 7 para ele tá de bom tamanho. Legal, eu acho que do Chelsea foi isso aí, né, cara? Você quer falar mais de mais alguém aí? Acho que os caras que entraram, alguns ficaram sem nota, Não, acho que outros entraram bem também. é isso, do Chelsea é isso. É isso aí, então. Então a gente vai chegando aqui ao fim das nossas notas, né? Essas foram as notas do jogo Palmeiras e Chelsea aqui, feita pelo Rádio do Gustavo e narrado pelo @GomesFla. @GomesFla é o nosso narrador. Vocês podem acompanhar nas redes sociais também. @GomesFla, você vai achar em qualquer rede social aí. É o nosso narrador oficial aqui da parada. E o último comentário aqui, Tiagão. O Shaolin do PT de novo falou: Abel covarde. Vai Santos. O Peixe sim sabe ganhar o Mundial. Olha aí, o Santista aí na parada. Pois é. Os Santistas sabem ganhar o Mundial, essa é a verdade. E o Abel realmente, cara, eu acho que ele escalou para não perder e acabou perdendo. Eu acho que esse é o resumo do Abel Ferreira de hoje. Desastre, né, Tiagão? Desastre aí.